brincar? Esse é o conteúdo de história de vocês aí, do terceiro ano, tá legal? O conteúdo ir e vir em diferentes épocas. E é assim, brincando, que a gente vai introduzir o nosso conteúdo, tá legal? De história para vocês aí, meus queridos. Assim, a gente vai deixar o trenzinho aí rodando, tá legal? E vocês fiquem curtindo um pouquinho desse sonzinho lindo que me faz lembrar vários momentos da minha infância. Meus amados, aqui a gente preparou um esquema, tá legal? Para levar vocês aí a um conhecimento básico, tá bom? Do que a gente quer mostrar para vocês. Veja bem, falando dos meios de transporte terrestres, tá legal? A gente fez aqui um apanhado geral aqui de alguns meios de transporte terrestres. Por exemplo, no passado foi muito usado o cavalo, o jumento, tá bom? Alguns animais para transporte de mercadorias e de pessoas. Logo depois começaram a surgir as carroças e elas foram evoluindo, tornando-se automotivas usando combustível, tá? E aí surgiram os carros, alguns bem antigos, outros mais modernos. Depois veio os meios de transporte como motos, também teve a época da bicicleta, né? Depois, logo no passado bem remoto aí, a bicicleta foi, na verdade, bem antes aí dos carros, o meio de transporte mais veloz de uma época, tá legal? Mas também vieram, por exemplo, os navios, vieram as caravelas, que foi bem no início, bem passado aí, né? Os navios que eram movidos pela força dos ventos. Depois surgiram os barcos a motor, tá legal? Que foram evoluindo até os dias de hoje. A gente tem aqui alguns modelos. E também, na parte dos transportes aéreos, a gente tem o avião, né? No início, bem no passado, eram os balões que faziam aí a fantasia, o imaginário da criançada e também das pessoas adultas. Era um sonho de infância dar um passeio num balão. Quem nunca sonhou isso? E depois foi evoluindo, logicamente, vieram os aviões, helicópteros, e hoje nós temos muitos meios de transporte bem, digamos assim, bem mais evoluídos até, e nos levam aí a uma visão mais ampla do futuro. A gente vai introduzir o conteúdo dessa forma, falando para vocês aqui sobre ir e vir em diferentes épocas. Meus queridos, falando primeiramente justamente da bicicleta, tá legal? Veja bem, no livro de vocês, na página 234 e 235, tem essa imagem de abertura. Essa foi uma das primeiras bicicletas inventadas, tá bom? E essa bicicleta aqui, ela tinha uma roda enorme na frente e outra menorzinha atrás, tá legal? Era meio complicado andar numa bicicleta como essa, mas para aquela época foi uma revolução, tá? Uma grande invenção. Essa bicicleta não atingia grandes velocidades, tá bom? Mas assim, para aquela época era uma coisa de louco ter uma bicicleta como essa, tá legal? Aí veja, os meios de transporte são utilizados para deslocar as pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meios de transporte foram criados e desenvolvidos justamente para atender às várias necessidades das pessoas. Aí vem aí, ó, os meios de transporte. Veja bem, atualmente existem diversos meios de transporte e meios para nos deslocar de um lugar para o outro, tá legal? Para isso, podemos utilizar os meios de transporte, os mais variados. Além de pessoas, os meios de transporte também podem ser utilizados para transportar as mercadorias, tá legal? E, dessa forma, vários meios de transporte são utilizados. Ainda hoje pode ser usado, por exemplo, transporte de mercadorias, animais, tá legal? Como um cavalo, ou como um burro, ou um jumento. Ainda hoje pode ser usado, transportando aqueles chamados carros de boi ou carroça, tá legal? Eram meios de transporte bem antigos, mas que algumas pessoas, em alguns lugares mais simples, elas ainda fazem uso. Veja bem, nós vamos começar falando sobre os terrestres, os meios de transporte terrestre, como vocês podem ver aqui. Por exemplo, são meios de transporte que podem circular pela água, eles podem se locomover pela terra, meus amados. Meios de transporte que podem se locomover pela terra, como por exemplo carros, motos, bicicletas, tá bom? Eles andam na terra e dessa forma transportam pessoas e mercadorias dependendo do local onde eles vão, digamos assim, ser levados. E ainda nós vamos falar sobre os meios de transportes aquáticos. Nessa linha de pensamento nós colocamos aqui o barco, tá? Colocamos aqui uma jangada, eu acho, né? Uma canoa, e a gente vai falar, por exemplo, poderia ser o jet ski, poderia ser um barco pequeno, tá? Uma canoa, enfim, meios de transporte que circulam pela água. No caso dos meios de transporte aquáticos, eles se locomovem pela água. E nós também vamos falar para você, tá?
sobre os meios de transportes aéreos, tá legal? Que no caso a gente colocou aqui o helicóptero, colocou aqui alguns aviões, tá bom? E dessa forma dá para você ter essa noção. Por exemplo, poderia ser um balão, um dirigível, enfim, são muitos os meios de transporte que podem ser citados dentro dessas três categorias. Meus amados, nós vamos falar ainda para você aqui, tá? Nessa primeira parte, do uso do transporte coletivo. O que vem a ser um meio de transporte coletivo? Veja bem, é um meio de transporte que transporta de uma só vez várias pessoas. É coletivo por isso, por causa da coletividade de várias pessoas ao mesmo tempo em um determinado local. Então, assim, nessa linha de transportes, nós podemos citar os ônibus que circulam dentro das cidades, recolhendo pessoas, tá? Os metrôs, os trens, como esse que está rodando aí, tá? Que vocês viram agora no início da aula. Então, assim, são meios de transportes que circulam dentro das cidades, tá bom? E levando pessoas de um lugar para outro. No livro de vocês diz assim, transporte coletivo é aquele que pode transportar grande número de pessoas ao mesmo tempo, tá bom? E a utilização desse tipo de meio de transporte é melhor para a população das cidades, pois assim a quantidade de veículos circulando na rua diminui, tá? E isso contribui para a redução dos congestionamentos que acontecem com grande frequência e também diminui a emissão de poluentes. Nessa linha nós podemos citar o ônibus, que é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e também no mundo todo. Esse veículo chega a transportar até 70 passageiros de uma só vez, impedindo que carros pequenos como esse, que no máximo podem levar 5 pessoas, tá? Circulem pela cidade, lançando poluentes e também congestionando o trânsito. Também tem o metrô, tá bom? O metrô, ele também tem a capacidade de levar grandes quantidades de pessoas e também tem os trens, tá legal? Como esse que você está vendo, pode levar muitas pessoas, tá bom? Transportar um grande número de pessoas. Amados, nós temos aqui uma atividade e essa primeira atividade aqui está na página 239, tá legal? Olha, a gente colocou aqui a página 239 do livro de vocês para essa primeira atividade, tá bom? Para essa primeira aula. Então não esqueça, a página 239 é a atividade do livro desse conteúdo, dos meios de transporte, e na próxima videoaula a gente vai estar passando para você um pouco mais sobre os meios de transporte, ok? Então um abraço para vocês e a gente chegou ao final aqui de mais essa videoaula de História para vocês em terceiro ano, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.